Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos resolver uma questão do exame para qualificação técnica de ajudante despachante aduaneiro de 2016, elaborado pela ESAF, sobre as atividades do despachante aduaneiro e do ajudante de despachante aduaneiro. Bem, a questão que a gente vai resolver hoje é sobre um concurso muito famoso, é o concurso do Exame de Qualificação Técnica para Ajudante Despachante Aduaneiro de 2016, elaborado pela extinta ESAF, e que não teve nenhum aprovado, por isso que é tão famosa essa prova, né? O enunciado da questão diz: em relação às atividades de despachantes aduaneiros e ajudantes de despachante aduaneiro, assinale a opção incorreta. Bom, então é uma questão exatamente sobre a profissão a respeito da qual versa esse exame de qualificação. Então, pode até ser uma questão mais difícil, mais elaborada, porque é justamente sobre as tarefas que vão exercer os despachantes aduaneiros e aqueles que são candidatos a despachante aduaneiro, que são os ajudantes de despachante aduaneiro inscritos no registro de ajudantes. A primeira alternativa diz: é vedado a quem exerce cargo, emprego ou função pública o exercício da atividade de despachante ou ajudante de despachante aduaneiro. Bom, aí o elaborador da questão foi pouco criativo, ele copiou e colou o parágrafo 10 do artigo 810 do Regulamento Aduaneiro, Decreto 6759 de 2009. Então é vedado realmente a quem é despachante ou ajudante exercer cargo, emprego ou função pública. Isso está correto e, portanto, não deve ser assinalado, porque o enunciado pede para assinalar a incorreta. B de bola. Os ajudantes e despachantes podem solicitar e acompanhar a vistoria aduaneira. Essa alternativa não foi bem trabalhada, né, porque esse exame é de 2016 e, portanto, já não existia mais vistoria aduaneira, né? O decreto 8010 de 2013 já tinha alterado o artigo do Regulamento Aduaneiro que trata desse tema, que é o artigo 810, parágrafo 5º. Então, os ajudantes e despachantes podem solicitar e acompanhar a vistoria aduaneira. Até podem, e sempre puderam, né? Mas o artigo que dizia isso já não estava mais vigente no regulamento ao tempo dessa prova. Como pede para assinalar incorreta, e não há nenhum artigo do Regulamento Aduaneiro que diga que os ajudantes despachantes não podem solicitar e acompanhar, então essa alternativa foi tida como correta, embora passível aí de discussão, porque os ajudantes despachantes podem solicitar e acompanhar algo que não mais existia em 2016, que é a vistoria aduaneira. Essas obrigatoriedades e diferenças entre o que pode um ajudante e o que pode um despachante estão lá no artigo 808 do Regulamento Aduaneiro. E as únicas diferenças que persistem entre o que pode um ajudante e o que pode um despachante estão lá nos incisos 2 e 3, que tratam de ciência a intimações, a recebimento de intimações, subscrição de termos, tá? Então, essas são realmente privativas do despachante, o ajudante não pode executar essas atividades. Então, ruinzinha essa alternativa B, mas ela não é incorreta, não dá para afirmar categoricamente que ela é incorreta. C. Os despachantes aduaneiros somente poderão fazer pedido de compensação de tributos mediante cláusula expressa específica do mandato. Mais um copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, do parágrafo 1º do artigo 808 do Regulamento Aduaneiro. Então, veja que são pouquíssimos artigos do Regulamento Aduaneiro que tratam do despachante. Então, há um dever de quem faz esse tipo de prova conhecer muito bem esses artigos lá da região do 808 para frente do Regulamento Aduaneiro até 810 e basicamente as três primeiras alternativas foram derivadas de textos do Regulamento Aduaneiro. A alternativa D já desce a um grau maior de minúcia, porque ela trata de normas de hierarquia inferior ao regulamento, mais precisamente de uma instrução normativa. Um dos requisitos de admissibilidade para o despachante aduaneiro ser certificado como operador econômico autorizado, ou seja, OEA, é ter uma experiência mínima de 3 anos na função. Essa alternativa, à época da prova, 2016, ela era correta,
realmente a Instrução Normativa 1598 de 2015 tinha essa obrigatoriedade de 3 anos na função no artigo 14, inciso 8º. Tá? Hoje já não existe nem previsão para o despachante aduaneiro ser um OEA. A nova IN do OEA, que é a 1985 de 2020, já não traz o despachante aduaneiro entre os habilitáveis, entre os passíveis de ser um OEA. Então, essa alternativa D, à época da prova, estava certa e, portanto, não deveria ser assinalada, e hoje ela estaria incorreta, ou até estaria equivocada, porque nem se fala mais em requisito para um despachante ser OEA. Esse requisito não existe para um despachante ser OEA. Portanto, daria para dizer que atualmente ela não seria correta. Tá? E a última alternativa é, que você já deve imaginar que é incorreta à época da prova, 2016, diz: a exigência de aprovação no exame de qualificação técnica, de que trata a Instrução Normativa 1209 de 2011, veja que ele faz menção até a qual instrução normativa, mas essa deve ser uma instrução normativa bem conhecida dos candidatos para inscrição no registro de despachante, porque é uma das principais normas que regem a atividade de despachante. Ele diz que a exigência de aprovação no exame se aplica somente aos ajudantes despachantes aduaneiros registrados posteriormente à data de publicação da instrução normativa. Isso não é verdade. A instrução normativa, lá no artigo 15, essa 1209 de 2011, ela não toma como parâmetro a data em que você era registrado como ajudante, mas sim a data em que você solicita inscrição no registro de despachante. São registros distintos. Uma coisa é o registro de ajudante de despachante aduaneiro, outra é a inscrição no registro de despachante aduaneiro. Quando você solicitar a inscrição no registro de despachante aduaneiro, posteriormente essa IN, já se aplica a regra nova, sendo irrelevante se a esse tempo você estava registrado, ou seja, o parâmetro de registro como ajudante não é relevante. O que é relevante para o artigo 15 é a data da solicitação do registro, na inscrição do registro de despachante aduaneiro. Ok? Uma minúcia, uma questão... tudo bem que é algo importante, porque é um marco temporal a partir do qual os ajudantes passaram a ter que fazer essa prova, mas é uma questão que você precisava ter um conhecimento um pouco mais profundo, não só das normas do regulamento aduaneiro, como também das instruções normativas que regem tanto o despachante aduaneiro, quanto a possibilidade que existia naquela época e hoje não mais existe, de o despachante aduaneiro ser um operador econômico autorizado. Tá? Então, à luz do que a gente tem nessa questão, e para uma prova elaborada em 2016, considerando a legislação vigente em 2016, a alternativa incorreta e que, portanto, você deveria assinalar é a alternativa E. Se você gostou da resolução dessa questão, deixa aí seu joinha, seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos, e siga a gente também nas redes sociais Facebook e Instagram, Portal Aduaneiro.